A gente sempre acompanhou, professor, e sempre está acompanhando discussões sobre essa reforma política. E ela não vem, de fato, dentro daquilo que muito se espera. É difícil se ter uma reforma política dessa magnitude aqui no país. Por que esse tema não avança, na opinião do senhor? E agora a gente tem, na sua avaliação, um cenário propício pós-eleições para se fazer uma reforma política dessa magnitude? Bom, a reforma política ela tem sido feita de maneira fatiada. Então, a cada ano, a gente modifica algumas questões relacionadas à forma como as casas são compostas, né, as casas legislativas, o Senado e a Câmara dos Deputados, algumas questões relativas às regras eleitorais são mudadas desde 1988, quando a gente teve a nossa Constituição, né, a que está vigente no atual momento. No entanto, essas reformas elas não foram tão profundas, elas não modificaram de forma muito drástica o contexto da política nacional. E essa tem sido, né, eu tenho acompanhado as candidaturas de todos os candidatos ao Senado e ao governo de Minas Gerais e tenho visto que uma das bandeiras do candidato Cleitinho, que foi sabatinado hoje aí na rádio, é a reforma política, né? Uma mudança estrutural na forma como a gente vai compor as casas legislativas. Eu vi que ele falou que o Brasil é muito multipartidário, ou seja, tem muitos partidos, né, dentro da nossa estrutura partidária. E realmente o Brasil tem hoje 35 partidos com capacidade de serem eleitos para a Câmara e para o Senado, o que é muito grande. O Brasil, dentro dos países presidencialistas, ele se destaca por essa pluralidade de partidos. No entanto, na última legislatura, a gente já criou algumas regras para tentar evitar, né, a multiplicação desses partidos e até para impulsionar a redução dos mesmos, que foi a chamada cláusula de barreiras. A cláusula de barreiras é um mecanismo institucional que faz com que aqueles partidos que são pouco votados, que eles não tenham condições de continuar enquanto partidos. Isso fez, inclusive, com que alguns partidos se unificassem, se juntassem. O caso do PL e do Democratas, dois antigos partidos que se juntaram agora em torno da legenda União Brasil, foi uma dessas características. Eles já tinham um número bastante importante de deputados na Câmara Federal, mas, no entanto, eles viram maior condições de se manter enquanto um partido grande, se unificados, né? Houve também a criação daquilo que a gente chama de federações partidárias, que é a junção de um ou mais partidos na tentativa de criar mecanismos de campanha mais efetivos, né? Então, também, isso foi uma modificação importante na tentativa de reduzir o número de partidos e de unificar aqueles partidos que têm um pensamento semelhante. Então, nesses termos, o parlamento já tem pensado em formas adequadas de diminuir os números dos partidos. Há também na mesa do Senado Federal, para discussão, no entanto ainda travado, um projeto de lei, né, que induz a diminuição do número de parlamentares. Vocês falaram muito bem aí na rádio que nos Estados Unidos, cada estado da federação, ele tem 2 senadores, e não 3 como aqui no Brasil a gente tem. Só que é importante lembrar que nos Estados Unidos nós temos 50 estados, ou seja, nós temos 100 cadeiras senatoriais. E no Brasil nós temos 81, porque cada uma das 27 unidades da federação contam com 3 cadeiras, né, com 3 possibilidades de termos lá no Senado Federal um representante. Então nós teríamos que comentar e analisar de uma forma bastante profunda se realmente compensa, não apenas do ponto de vista financeiro, porque realmente a diminuição do número de parlamentares vai reduzir drasticamente o emprego de dinheiro público, né, na atuação da máquina pública, mas se isso também compensa do ponto de vista da representação. Será que reduzir uma cadeira em cada um dos estados dentro do Senado Federal não vai dificultar a representação política dos estados? Então, não é também uma iniciativa que começou a ser pensada agora, ela já tem sido discutida lá dentro do parlamento e ainda está travada diante de um problema muito grave, que é o fato de que quem faz as leis eleitorais são os próprios implicados por essas leis eleitorais. Ou seja, os senadores de agora e os deputados federais de agora, eles provavelmente vão se reeleger ou vão se eleger, né, por essa mesma medida, por essas mesmas regras, o que faz com que eles não tenham tanto empenho em modificar as regras que os levaram até aquelas casas legislativas. Isso faz com que matérias desse tipo fiquem travadas na pauta.
Se houver ambiente também para esse outro ponto que ele abordou, da redução das verbas destinadas a parlamentares, e aí justamente dentro disso que o senhor disse, né, que a maior parte desses parlamentares vão buscar uma reeleição e muitos vão ser reeleitos e muitos já estão sendo reeleitos há muito tempo, já estão com essa trajetória dentro do parlamento. Se houver ambiente para um tipo de medida como essa? Não, a sinceridade é de que a gente não vê ambiente para isso. Eu acredito que uma medida dessa, que corte na própria carne os privilégios dos políticos, seja algo que ajuda na hora da eleição, discursivamente, mas que na hora de ser efetivada encontra grandes obstáculos por não ter maioria dos que foram eleitos para aprovar determinada medida. É essencial que a gente leve em consideração que para aprovar uma medida dessa, é necessário que a maioria dos deputados e a maioria dos senadores aprovem tal medida. No entanto, apenas 1/3 do Senado está em eleições nesse momento. 2/3 do Senado será mantido, porque eles já foram eleitos em 2018. E na Câmara Federal também há uma baixa adesão dos grupos que forem eleitos, exatamente porque eles chegaram até ali a partir daquelas regras que foram estabelecidas. A minha opinião, portanto, é de que não há clima e haverá grandes dificuldades para que medidas desse porte, desse tipo, sejam aprovadas. O que não impede que os candidatos utilizem esse discurso de diminuição das regalias, né, dos privilégios, para se eleger enquanto candidatos.